Santo Irineu, bispo e mártir, 202. Santo Irineu figura entre os grandes defensores da fé católica contra as heresias do século II. Natural da Ásia Menor, filho de pais católicos, fora discípulo do grande São Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo de São João Evangelista. Com a maior atenção possível, assistia às pregações do Santo Mestre e não perdia uma palavra quando este se referia ao apóstolo São João ou contava episódios da vida de Nosso Senhor. Ainda havia pessoas que tinham visto e conhecido o Divino Salvador. Com verdadeira avidez, Irineu as escutava, guardando bem no coração tudo o que ouvirá sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo escreve: tudo aquilo que tive a graça de ouvir, não passei para o papel, mas fechei bem no coração, renovando-o diariamente na minha alma, com toda a simplicidade. Este zelo pela religião não impediu que Irineu se dedicasse também ao estudo das ciências profanas, não menos necessárias em um século em que o paganismo, as heresias e a filosofia procuravam com todas as armas combater o cristianismo. São Jerônimo, referindo-se às obras escritas por Irineu, elogia-lhe a erudição e eloquência. Tendo recebido ordem de Policarpo para seguir para as Gálias, trabalhou como sacerdote na diocese de Lyon, sob a direção do bispo Fotino. A ciência e virtude que o distinguiram fizeram com que gozasse de alta estima naquela comunidade cristã. Em 177, foi a Roma com o fim de alcançar do Papa Eleutério que não fossem excomungados aqueles cristãos do Oriente que, fiéis a uma tradição antiga, continuavam a celebrar a Páscoa dos judeus. Este pedido, feito em nome da Igreja de Lyon, foi formulado nos seguintes termos: bênção e salvação em Deus, nós vos desejamos, Santo Padre Eleutério. É a nosso pedido que nosso caríssimo irmão e colaborador vos entrega esta carta, nós vô-lo recomendamos, pedindo-vos que o haja como homem ardentíssimo de zelo pelo Evangelho de Cristo. Muito em particular o recomendamos como sacerdote, se é que a sua dignidade está acima de seu mérito. Enquanto Irineu estava em Roma, rebentou na Gália uma cruel perseguição contra os cristãos. Entre as numerosas vítimas, achava-se também Fotino. Irineu, como o mais idôneo entre os sacerdotes existentes em Lyon, foi encarregado da sucessão na cadeira episcopal. De fato, dirigiu com muita habilidade e grande competência os destinos da diocese, tão provada nos dias da tempestade. Quando, pela morte de Marco Aurélio, cessaram as hostilidades contra os cristãos, Irineu redobrou os esforços no trabalho de propagação da fé. Tão feliz foi no apostolado que, segundo o testemunho de São Gregório de Tours, em pouco tempo a cidade de Lyon teve a feição de cidade cristã. Seu zelo não se contentou com a conversão dos lioneses. As províncias vizinhas experimentaram a benéfica influência do cristianismo e não tardou que Irineu fosse considerado o primeiro entre os bispos da Gália. As cidades de Besançon, Valence e outras receberam missionários. Ao Papa Vítor, pediu Irineu que nenhuma medida fosse tomada contra os cristãos orientais por causa da divergência que havia, relativamente ao termo da celebração da Páscoa. Surgiram as heresias dos gnósticos e valentinianos, contra as quais Irineu se dirigiu com toda a energia. Em 5 livros que escreveu, em defesa da doutrina católica, desfez por completo as argumentações sofísticas e errôneas dos hereges. O ano de 202 trouxe uma nova perseguição, desta vez decretada pelo imperador Severo, o qual, pelo fato de ter recuperado milagrosamente a saúde no princípio do governo, se mostrará favorável ao cristianismo. A perseguição teve início em Lyon, por ocasião de jogos públicos, organizados no 10º aniversário do governo de Severo. Elevadíssimo foi o número dos cristãos que testemunharam a fé com o próprio sangue. Irineu foi das primeiras vítimas da sanha dos pagãos. Com ele morreram 19.000 cristãos. Santo Irineu, de diversos historiadores eclesiásticos, Stilemonte III, Seiler II, Orsi e História Eclesiástica II, Massuet, Moelier e Patrologia. As ruas de Lyon tingiram-se do sangue dos mártires. A Igreja grega festeja o dia de Santo Irineu a 23 de agosto, os latinos comemoram-lhe a morte em 28 de junho. Dizem os gregos que morreu pela espada. O corpo foi enterrado entre os 2 mártires, Epipódio e Alexandre. As relíquias foram depois transportadas para a igreja subterrânea de São João, em Lyon, destruída pelos huguenotes em 1562. Dos restos mortais de Santo Irineu existe unicamente o crânio, que faz parte do tesouro da nova igreja de São João, em Lyon. Reflexões. Santo Irineu ensina clara e positivamente que os santos evangelhos não são a única fonte da fé e diz: se os apóstolos não tivessem deixado nenhum escrito, deveríamos procurar a tradição, que é apostólica. Há povos que, por serem analfabetos, passam por bárbaros, mas quanto à doutrina e aos costumes, são corretíssimos e agradáveis a Deus.
Nunca dariam crédito aos hereges e deles fugiriam, por causa da tradição apostólica, que lhes é diretiva. Essas palavras derrubam por terra a doutrina dos hereges, que nos apresentam a Bíblia como fonte única da fé. Além disso, Santo Irineu quer que os cristãos ouçam a Igreja, que é guiada pelo Espírito Santo e é a mãe de todos os fiéis. Oxalá queiramos apreciar cada vez mais a graça inefável de pertencermos à Igreja Católica, em defesa da qual e da fé, milhares de mártires derramaram o sangue e pedir a Deus que conduza todos os povos ao conhecimento da verdade e à unidade da fé. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, a festa de São Leão II. Em Maastricht, na Holanda, o martírio do bispo São Benigno. Em Alexandria, muitos cristãos na perseguição de Severo, entre estes, Plutarco, Sereno, Heráclides, Heron, o catecúmeno Raiz e outros. Admirável foi o heroísmo de Santa Potamiana, e de sua mãe Marcela, que após sofrimentos esquisitos e extraordinários foram condenadas à morte pelo fogo,